Começa agora, Momento Pintacilgo. Bom dia, ouvintes. Pintacilgo falando, gravando um episódio aqui para uma nova série nos canais do Hernani. Hoje nós vamos falar sobre o Plano Kalergi. Em italiano, Piano Kalergi, também conhecido como conspiração de Coudenhove-Kalergi. É uma teoria conspiratória de extrema-direita, antissemita e de nacionalismo branco que afirma a existência de um complô elaborado pelo político nipo-austríaco Richard von Coudenhove-Kalergi e promovido em círculos sociais aristocráticos da Europa, que visa misturar os brancos contra as raças através da imigração. A conspiração é comumente associada a grupos e partidos europeus, mas também se expandiu à política norte-americana. O escritor austríaco neonazista Gerd Honsick escreveu sobre o assunto em seu livro Plano Kalergi, de 2005. O jornal investigativo Inquiestas escreveu o Plano Kalergi como um hoax, comparava a invenção antissemita Protocolos dos Sábios de Sião. Introduçãozinha aqui da Wikipedia. Mas o que é importante para nós? Quem era esse aristocrata Kalergi? Kalergi era maçom, foi financiado pelos Rothschild, era mestiço e já nasceu rico. Filho de um diplomata austro-húngaro e da filha de um magnata japonês, descendente de uma família de samurais. Kalergi nasceu em Tóquio em 1894 e cresceu no ambiente cosmopolita e culturalmente sofisticado da Viena do início do século XX. Em 1923 publicou o Manifesto Pan-Europa, em que defendia o projeto de uma confederação de países europeus e fundou a União Internacional Pan-Europeia, um movimento político que queria alcançar a constituição de uma entidade política que transcenderia os Estados nacionais, os Estados Unidos da Europa. Mais de 30 anos após sua morte, o nome Kalergi voltaria a aparecer em um lugar inesperado, o panfleto Adeus Europa. O Plano Kalergi, um racismo legal, publicado em 2005 por Gerd Honsick, na Espanha, onde este escritor austríaco havia se refugiado para escapar de uma condenação por exaltação a Hitler e negação do Holocausto. Em seu livro, Honsick reproduz literalmente vários parágrafos das obras de Kalergi, mas tirando-os de contexto, para demonstrar que o diplomata estava na cabeça da conspiração que ameaçava a subsistência dos povos da Europa. Este obscuro personagem, escreve Honsick, proclamou que a Europa seria dominada por uma raça judaica aristocrática. Com tal fim, os europeus deviam ser cruzados com negros e asiáticos como se fossem animais. Deste cruzamento, diz o panfleto, Coudenhove-Kalergi esperava chegar a um tipo de classe humana inferior, facilmente governável e sem caráter. O plano ele é tratado atualmente como teoria da conspiração. Talvez por ter ficado antes do advento da internet, esse tipo de conhecimento era restrito a sociedades, universidades e literatos, né? Hoje, qualquer um de nós tem acesso a se aprofundar e formar o próprio convencimento. Quais seriam os objetivos desse suposto plano Kalergi? Seria criar um híbrido humano que seja fraco e fácil de manipular, aumentar a disponibilidade de mão de obra barata e, finalmente, acabar com a raça branca. Quando a gente fala raça branca, a gente quer dizer a cultura, né? O cristianismo, porque toda raça está associada a uma religião, associada a uma cultura, associada a um solo, a um território, a mitos, a lendas, enfim, heranças ancestrais.
E um cidadão desse, né, não era normal na época que ele nasceu, um mestiço, porque inclusive diversas fábulas, né, da história da humanidade, elas falam, exemplificando, um pássaro e um peixe podem se apaixonar, mas onde construirão seu ninho? Então no Japão ele deveria sofrer racismo, porque ele não era 100% japonês, o japonês é extremamente racista. E na Áustria também ele deveria sofrer racismo, porque ele não era daquelas raças ancestrais que criaram aquele povo germânico, né? Não era puro de uma tribo germânica, digamos assim. O político italiano acusou a União Europeia em várias ocasiões de ser a instigadora de uma limpeza étnica e em julho voltou a atacar um de seus alvos favoritos, o magnata George Soros, por querer, segundo ele, encher a Europa e a Itália de imigrantes porque gostam de escravos. Vamos falar mais na frente qual é o impacto desse tipo de ideia nos principais países aí do mundo. A Itália, adianta aos senhores, que é o país onde isso está mais em voga, uma reação a esse suposto plano, né, que tem aí semelhanças com os protocolos de Sábio de Sião. O plano Kalergi e o protocolo de Sábio de Sião seriam, nessa visão, maquinarias, né, que correm lado a lado para o estabelecimento dessa nova ordem mundial não cristã. Então entendam que é interessante que vamos dividir o mundo, né? O Ocidente, ele é intimamente ligado ao cristianismo. Esse papo de herança judaico-cristã ocidental, isso é ridículo, não existe, são coisas completamente distintas. O Ocidente, ele é cristão, as cidades são cristãs, os códigos legais são cristãos, e isso vem sendo combatido incessantemente por diversos grupos aí na história da humanidade, que em algum momento decidiram se reunir porque sabiam que você tinha que enfraquecer todo esse arcabouço ocidental para vir com uma nova ordem mundial. Então, já fizemos aqui podcast sobre os protocolos dos sábios de Sião, que foram desacreditados, vêm sendo desacreditados e publicamente chegaram a ser negados. Mas o fato é, tanto os protocolos quanto o plano Kalergi, os efeitos desses planos são visíveis no Ocidente atual. Ou seja, independentemente dos seus fundadores, dos seus escritores, isso foi levado a cabo. Evidentemente que nós sabemos que esses controladores da cabal, digamos assim, essas famílias dinásticas, eles financiam simultaneamente diversos intelectuais em todas as áreas do conhecimento. Antigamente só existia literatura. Depois, com o advento do gravador, começaram a influenciar a música, televisão, streaming, internet. Eles estão em todos os meios que pode ser levado a um tipo de domínio, contaminação. Eles estão no meio alimentar, eles estão na medicina, eles estão na política, eles estão nas polícias, nos exércitos, estão na mídia. A mídia, praticamente como um todo, pertence a esses grupos, as suas pirâmides e seus simpatizantes e seguidores. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, diz Urbinati, que há anos estuda os populismos e os movimentos de extrema-direita, há uma luta entre duas concepções do mundo e da sociedade completamente opostas. Uma aberta e universalista e outra fechada e nacionalista.
mais ou menos, existem vários jeitos de expressar essa dualidade. Cristãos versus satanistas, serviço a si e serviço ao outro, globalistas versus soberanistas, esquerda versus direita. Mas para esse grupo de pessoas que só se identificam com si próprios, eles financiam o que eles acham que vai ser interessante para eles em determinado momento. E quando não é mais interessante, eles jogam as correntes umas contra as outras, porque eles criam a polaridade, síntese, tese, antitese é igual a síntese. Então, isso enfraquece os países e facilita o controle. Porque uma família onde há brigas internas é mais fácil de dominar. Vejam bem, por exemplo, no medievo, praticamente as sociedades eram patriarcais e católicas, e mesmo as pagãs, elas eram patriarcais. Muito eventual. O nível de animosidade, de dissonância era mínimo. Existia um tipo de dissonância quanto a questões agrícolas, migratórias, casamentos arranjados. Mas fora isso, as pessoas sabiam o que tinham que fazer. Porque, por exemplo, as mulheres eram treinadas dentro das suas respectivas tradições para o casamento. E os homens eram treinados dentro das respectivas tradições para serem patriarcas e formar famílias. E, em maior instância, uma monarquia é o quê? O monarca é o pai do povo. E a família tem que ser de uma mesma raça para gerar mais e mais unidade. É uma questão óbvia. Como é que a gente percebe a presença do plano Kalergi na mídia brasileira, europeia e americana? Recentemente, que eu digo nas últimas décadas, a gente observa uma forçação de barra de exposição de casais interraciais. Isso é muito presente na mídia brasileira, sempre foi, embora o Brasil é um caso à parte, porque é um país... houve um estímulo à política do cunhadismo e um grande país do mundo que não tem uma etnia. Existem grupos, mas não existe uma etnia brasileira. É um país mestiço. Na Europa, isso nunca foi bem assimilado. Mas você pega filmes, principalmente franceses, que tem lá o negro, o árabe se casa com uma loira. E na mídia americana, você também observa essa agenda aumentando mais e mais e mais, com um detalhe de que os Estados Unidos é um país onde você dificilmente vai ver, aí vamos também colocar uma pitada de masculinismo, dificilmente você vai ver casais interraciais como você vê no Brasil. Até porque os Estados Unidos é de origem... Tem o índio americano, que se miscigena um pouco, os povos europeus que ocuparam aquele território e os negros egressos da escravidão. Em alguns locais, como São Francisco, teve bastante migração chinesa, depois japonesa, coreana, e outros grupos que chegaram nos Estados Unidos, como os indianos, mas que, em geral, têm o hábito de se casar entre si. Mas a mídia já tenta criar essa realidade de que é normal nos Estados Unidos, casais muito bem-sucedidos, o homem é um imigrante, geralmente é assim, né? Um homem imigrante com uma mulher loira americana e o casal extremamente bem-sucedido. Eu vim observando também a questão de políticos casados com mulheres de outras raças. Exemplo notório da atualidade é o J.D. Vance,
candidato a vice-presidente na chapa das eleições de novembro próximo com Donald Trump. Em havendo tempo, falaremos um pouco mais desse sujeito, J.D. Vance, e sua esposa indiana, Usha. Observamos também muito em anúncios, outdoors, panfletos, mensagens subliminares incentivando a miscigenação. Em filmes do Netflix isso praticamente já virou uma obrigação. As equipes multiculturais, centros de pesquisa que tem que ter um de cada cor e um de cada etnia, e às vezes isso gera uma confusão no roteiro do filme, porque tem uma quantidade enorme de personagens, porque tem que ter um de cada etnia. É aquele velho papo de aldeia global, de multiculturalismo, que os senhores estão carecas de saber. Então, vejamos aqui. Na França, isso logrou um êxito absurdo. A França é o berço da Revolução Francesa que mudou a história da humanidade. É o multiculturalismo, o wokeismo, a enésima potência. A França já é praticamente um país muçulmano. As ruas de Paris, você já é um país já que não tem mais francês. Você só tem lá africano e muçulmano, praticamente. Acabou. Foi descaracterizado. Já estão... É uma nova invasão islâmica, né, na França. E o cristianismo... A França, inicialmente, era a paixão da Igreja Católica, que ajudou a espalhar o cristianismo. Grande responsável por espalhar o cristianismo, como São Luís, entre outros, pela Europa inteira. E agora a França praticamente abandonou o cristianismo. O francês, pós-revolução, se tornou secular e agora foi dominado pelo Islã. Porque fazem muito mais filhos, não tomam anticoncepcional. O francês ainda tem uma taxa de natalidade alta. A mulher francesa nativa, ela tem 2, 3 filhos aí, pelo menos, às vezes mais. Mas o muçulmano tem 9, 8 e 2, 3 mulheres, e o francês ainda paga todo tipo de auxílio com o erário deles para os muçulmanos. Inclusive os refugiados, grande maioria, são betas nos países de origem, né? Homens em idade militar, reprodutiva, 20 e poucos anos, que chegam aos montes. Como eles são polígamos, não arrumaram mulheres lá nos países dele, foram mandados para cá para fazer a jihad, lá para a Europa. E formaram guetos que dominaram todas as periferias, o quarto arrondissement em diante, lá na França, em Paris principalmente, está dominado por essas populações de africanos e árabes que são extremamente violentos e com outra cultura, outra maneira de pensar, pessoas, enfim, com hábitos pouco refinados, porque a elite desses países está lá nesses países. Eles estão mandando para a França o que não deu certo, o que eles não querem lá, porque o alfa lá nesses países continua lá. Casou muito bem, obrigado, está administrando lá as suas possessões. Na Alemanha isso também pegou com tudo. Mandam e desmandam, batem na polícia, estupram as mulheres. Na Suécia, não tenho nem o que dizer. Tem um código, inclusive, lá, o policial pode ser punido se ele falar que está procurando um islâmico, estuprador. Não, você tem que usar todo tipo de subterfúgio, mas você não pode dizer que é islâmico, que é árabe, que é cabeça de toalha, você não pode usar nenhum tipo de termo desses. Quer dizer, para pensar, um país de 99% louro de olhos claros, você procurar um estuprador, você não pode dizer a cor do estuprador, do assassino, E cada vez mais chegam ao nosso conhecimento as notícias de espancamento de nativos, sem motivo aparente, meninas, crianças, garotos sendo espancados porque são brancos, em diversos países da Europa. Na Áustria também há um impulsionamento dessa agenda, na verdade na Europa inteira. Mas na Itália, vejam bem, a Itália você vê mais você não vê tanto mendigo negro e árabe como você vê na França.
A França é a nova capital dos mendigos, né? E você não vê mais aquelas pessoas deitadas em banco de praça, dormindo na rua. Na Itália, você vê muito família de imigrantes negros e principalmente negros. Família tá lá, bem vestida, de banho tomado, no ponto de ônibus, trabalhando. Você vê muito na Europa aquele negro bem vestido no metrô. Por quê? Porque ele tem família. A família dele é provavelmente refugiado do país dele. Eu vi com meus próprios olhos. Então eles estão indo trabalhar e à noite ele tem uma família para ele voltar e cuidar. Ele tem um eixo familiar. É completamente diferente de um homem com a testosterona a 1000 ser jogado num outro país. Ele não aprende a língua, ele não tem qualquer qualificação profissional a não ser montar lojinhas, traficar, praticar crimes, e ele fica eternamente ali à margem. Isso gerou um problema enorme na França com os franceses de origem islâmica, que muitos inclusive não falam francês, falam mal e só têm amigos mestiços, amigos islâmicos, e ficam na periferia, odeiam a França. Você fica com aquele problema, você não se sente nem francês nem muçulmano. É um grande problema. Essa gente sem uma raiz, sem um eixo histórico ali, elas não têm um passado, um ponto de retorno. Porque toda a história da migração humana, né, você quer buscar, olhar o mundo, explorar, visitar, conhecer. Nós dizemos muito isso, por exemplo, do Rio de Janeiro. O sonho do carioca que roda o mundo é voltar para o Rio de Janeiro e ter um apartamento, uma casa, uma quinta, num lugar que ele não poderia ter comprado na juventude. Então é voltar para o seu lugar de origem como classe dominante, depois de vencer na vida. O nordestino tem muito isso. Vou para São Paulo, vou para o Rio, depois vou voltar para o Nordeste e lá eu vou... Mas vou fazer minha casa, minha chácara, enfim. Essas pessoas não têm isso. E quando eles se casam com uma pessoa de um outro país, de outra raça, de outra religião, de outro tudo, você fica... Quer dizer, quem você vai visitar nas férias? Onde você vai envelhecer? Para que tipo de cultura seus filhos vão tender? A cultura globalista? Pensem nisso. Isso deu origem... não é que deu origem... Esse plano, ele tem uma inter-relação com o conceito de racismo muito interessante. Aqui no Brasil, falando em racismo, a gente já imagina... É um discurso raso, superficial, de um negro sofre racismo do branco. Isso é absurdo. Quer dizer, é verdade, mas é absurdo pensar isso, porque quem assistiu o Hotel Ruanda, uma história verídica, foi um genocídio entre duas tribos negras, uma mais marrom e uma bem preta. E se mataram. Foi um genocídio que a ONU cagou para isso. Acho que 2 milhões de pessoas foram executadas com facão, machado, forcado, e a ONU não fez nada, porque não interessava fazer nada. Você tem racismo na Índia. Sistemas de castas na Índia é legal, mas socialmente está em pleno vigor. Plena vigência. Você vê o racismo no Japão. O japonês odeia o coreano odeia o japonês. Os dois odeiam o chinês. Você vê o alemão, o germânico, melhor dizendo, ele odeia o eslavo. São louros de olhos, os dois são louros de olhos azuis. Temos casos aí na história. A última rainha francesa, né, Maria Antonieta, ela era, salvo engano, ela era Habsburgo. E demorou 7 anos para consumar o casamento, que o marido dela tinha nojo dela, porque a vida inteira ele cresceu ouvindo que aquele povo era sujo, que era impuro, que tinha doenças, e foi feito aquele casamento monárquico de arranjo, e ele tinha bloqueio, tinha nojo.
demorou muito, 7 anos para consumar o casamento. Isso gerou um problema enorme dentro da França. Veja, essas contradições aí forçadas que culminaram na Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de louro de olho azul, odiando louro de olho azul, que nós, réis brasileiros aqui, se estivéssemos observando essa situação, a gente nem entenderia, a gente não saberia identificar quem é quem. Pra gente é tudo red nose, e eles lá não, eu sou melhor, sempre um se acha melhor, né? E a raça que na verdade sai perdendo é economicamente inferior. Os betas que saem sempre perdendo, né? E existe um apontamento da mídia mundial. Veja bem, eu fiz uma pesquisa no ChatGPT só para ilustrar aqui, que diz que é uma teoria conspiratória já desacreditada. Como já desacreditada? Vejam aí. A gente observa no Brasil e no mundo, existe uma disfarçatez, existe uma... Me falhou a palavra agora, eu poderia dizer uma falsidade. Existe uma palavra mais específica, mas que não me vem à cabeça no momento. Semelhante a sonso, realmente me falhou a memória aqui dessa palavra. Essa contradição do negro no Brasil, ele tem esse discurso, né, de Black Power, né, que pegou dos Estados Unidos, de movimento negro, e negro casa com negro, e que eu sou negro com muito orgulho, mas nós observamos que diversas pessoas famosas com esse discurso, quando oferem recursos, uma posição financeira superior, casam com brancos, né? É uma questão de que, ao meu ver, entendam bem, cada raça, ela vai ter a sua aptidão para uma coisa ou outra, uma aptidão superior para uma coisa ou outra. Você vê o chinês, o asiático, o japonês lá com eletrônica, com precisão, e você vai ver um negro, por exemplo, na música, nos esportes, e eu imagino que, já citamos aqui, os italianos são famosos pelas suas habilidades com moda, ferragem, o francês, habilidades como escritor, fromager, Vigneron, e etc, e você vai abdicar, quando você migra na condição de beta para um outro país e tenta se casar lá, nós acabamos observando que esse imigrante, ele vai conseguir uma rodada nesses países que ele migra, né? Isso está acontecendo muito no Brasil com muçulmanos que já estão começando a fazer a jihad aqui, estão migrando para cá e estão assumindo mulheres até na pós-menopausa, mulheres já com filho, mulheres aí com mais de 40 anos, acima do peso. É o que eles estão, porque eles não conseguiram nada no país deles, porque tinham que dar dote e coisa e tal, e aqui arrumaram qualquer coisa para conseguir se naturalizar e ter uma companhia à noite, se é que os senhores me entendem. Então, você veja que esses globalistas, né, la gauche festive, esse pessoal que fomenta essa agenda do Plano College, eles não param de usar o termo extrema-direita, ultradireita. Tá, e não tem extrema-esquerda nem ultra-esquerda, nunca tem. Só existe extrema-direita. Ou seja, se você discordou deles, você é extrema-direita. E o que é a direita para eles? É a esquerda disfarçada. A esquerda disfarçada para essa gente é a direita permitida. É um tipo de PSDB, essa social-democracia, sou liberal na economia e conservador nos costumes, que
são pessoas ligadas a essa corrente de pensamento do Karl Popper, essa corrente de pensamento de São Francisco, de Paris, Escola de Frankfurt, todas correntes satânicas ligadas ao liberal globalismo, a cabal, os financistas e profundamente anticristãs. É bom que isso fique bem claro. Profundamente anticristãs. Então, todos os países que foram fortemente cristãos são os países preferenciais para se forçar essa agenda que atualmente vem sendo tocada pela ONU do Plano Kalergi. Isso é um fato inegável. Se o objetivo inicial era esse ou não, foi aproveitado a ideia lá, porque esse Kalergi ele é considerado como o avô da União Europeia. Ele escreveu aquele livro Pan-Europa, entre outros, né? Que depois foi gerando aqui diversos livros para explicar melhor a teoria dele, interpretar, como Practical Idealism, The Kalergi Plan to Destroy European People. Então foram lançados diversos livros. Hitler's Cosmopolitan Bastard, Count Richard Coudenhove Kalergi and His Vision of Europe, Kalergi Plan, The Seven Stages of Multiculturalism, Practical Idealism, e por aí vai. O que isso gerou? Enfraquecimento dos povos. Supressão cultural. O que é o multiculturalismo? Se todas as culturas convivem juntas, não existe cultura. Acabou. É panmixia. Então quem vai dominar? Veja se essas famílias dinásticas, se elas fazem casamento multicultural. Eles se casam entre eles têm um cuidado absoluto com o sangue que vai entrar na família deles. Eles casam para o lado e para cima, não casam para baixo. Então eles pregam isso para a massa, não para eles. Recentemente eu estava assistindo uma série muito boa, Decameron, nova na Netflix, e uma hora uma das protagonistas fala: eu era bastarda, eu fui criada na devassidão. Ela sabe que é ruim ter momentos de orgasmo ali com um e outro, e rodada, não casou, não tem filho. A nobre não. Ela se guarda para casar e ter filho com um cara também de família, para aquilo concentrar a riqueza, concentrar a cultura, a educação, posição de domínio. E eles pregam justamente o oposto. Não, você, jovem de família rica, você tem que se apaixonar por uma mestiça aí de algum buraco qualquer do planeta, e a moça vice-versa. Hoje é comum na Alemanha as moças fazerem turismo sexual em países de pele negra, né, digamos assim, e também no Caribe, também no Brasil, também no Rio de Janeiro, e ninguém fala disso, né? Moças austríacas, moças francesas, moças alemãs que vêm fazer turismo sexual em países de terceiro mundo e depois vão procurar se casar com um igual, né? Elas rodam no carrossel multicultural, rodam naquele carrossel colorido e depois tentam se casar, já rodadas aí, com um homem lá um beta lá do país delas, né? Porque já estão se casando velhas também, né? Então o poder de barganha diminui muito. E se você não tem... São aqueles pilares, né? A torre, o bispo e o cavalo, o rei e a rainha. Você não tem um território, você não tem uma religião, você não tem uma família, você não tem uma cultura. Acabou. Você é um fantoche facilmente manipulável. Porque você vai se tornar um assimilador passivo do que está na televisão, na internet, no colégio. Mais multiculturalismo do que no colégio. E eles querem aumentar. A ONU cada vez mais forçando agendas educacionais nos colégios, né?
essa falta de uniformidade, vejam bem como é complicado a vida de um imigrante num local onde todo mundo é mais ou menos aparentado. Ele tem que abandonar tudo que ele fez, tudo que ele aprendeu na vida dele para assimilar aquela cultura. A maioria acaba que não assimila nunca. Tanto que você vai no Japão, o japonês não gosta disso, mas ele é obrigado a aceitar. São cidades e mais cidades, né, de bairros enormes de brasileiros, né? Nipo-brasileiros também, que jamais aprendem a falar japonês perfeitamente, porque é uma língua difícil, o japonês é fechado. Por que o japonês é uma língua dificílima de aprender? Porque o japonês não gosta de conversar, nem entre eles, quanto mais com quem não é japonês. Eles não têm paciência, eles não gostam, eles não têm essa índole genética de ser um povo comunicativo, como é o italiano, o francês, o espanhol. O português também não é. Spoiler, nós brasileiros somos muito mais parecidos com os espanhóis, com os italianos do que com os portugueses, tá? Então essa falta de uniformidade, a falta de sentimento de família nacional, o multiculturalismo basicamente é isso. Isso vai gerar o quê? É uma antessala para o projeto deles, a casa como uma mão e a luva. E ele dizia lá, o Kalergi, essa língua única vai ser o inglês, vamos criar um ecumenismo. Então todo esse projeto que vocês veem rodando aí de culto ecumênico, o One Belt, One Road, os 10 reinos, para depois tirar um rei filósofo. É a cara dessa gente. Eu não acabei não colocando aqui no apontamento, mas os nomes, se vocês fizerem um apanhado falei deles aqui no passado. Os escritores que defendem esse tipo de visão e variações desse tipo de visão são aqueles mesmos. Hans Hermann Hoppe, Karl Popper, George Soros, Rothschild. Me digam, o que esses caras botam dinheiro que seja bom? O francês, eu estive na França várias vezes e é impressionante como ele introjetou essa agenda de que é bom a mistura, é bom c'est bien la mélange. E a francesinha falando, minhas amigas muçulmanas, a muçulmana não é amiga dela, não. É a taquia, mentira sagrada, se fingem de amigo pra te dominar. Porque eles seguem um código religioso que o francês jogou na lata do lixo, pós-Revolução Francesa. Tá bom, amigos? Era isso que eu tinha para dizer por hoje. Anauê.